Boa tarde a todos aqui presentes, aqueles que nos veem também pela internet. Que Jesus esteja conosco nesse momento, para que possamos, nessa reunião, os que estão presentes e os que estão ligados a essa casa nesse momento, possam envolvê-los com muito amor, com muito carinho, trazendo paz, tranquilidade, harmonia, e tudo aquilo que nós viemos em busca, se for do nosso merecimento, ou aquilo que nós estamos almejando nesse momento com fé, se for do nosso merecimento, que a espiritualidade superior possa nos atender. Vamos nos envolvendo nesse clima de paz, nesse clima de tranquilidade, sentindo essa psicosfera que se forma nesse momento, com os fluidos benéficos, salutares, que a espiritualidade nos envolve. E assim nós nos sentimos preparados para o início dessa reunião. Então nós vamos, nesse momento, agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo a Jesus, porque é em nome dele que nós estamos aqui reunidos. A espiritualidade superior, que tanto se faz presente, aos mentores desta casa, aos nossos guias protetores, nossos anjos de guarda. Vamos agradecendo a todos eles pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento. E aqueles que estiverem ausentes, que estão dirigindo seus pensamentos a esse nosso encontro, que também possam ser beneficiados como se aqui estivessem. E assim, agradecidos a Jesus, agradecidos a Deus nosso Pai, a espiritualidade, nós vamos dar início à nossa reunião de hoje com a palestra da nossa companheira Leda, cujo tema é A Escolha é Sua, que é uma página da redação Momento Espírita. Boa tarde a todos, queridos. Isso não é uma página, para variar, uma poesia. Quando eu peguei esse tema, falei para a Sandra, puxa, que coisa linda, né? A escolha é sua. A primeira coisa que a gente pensa, né, que Deus, né, no seu amor, na sua confiança em nós, Ele nos dá a oportunidade de escolher. Ele não escolhe por nós. Nós é que escolhemos, né? Então a gente começou a pensar assim, como desenvolver esse tema, né, da escolha nossa. Então a gente foi procurar as escolas que falam do homem, né? Tem uma linha, uma escola que fala do ser humano, que é uma linha biológica, né? Ela acha que o homem é uma determinação genética. Tudo que acontece é por hereditariedade, tudo é por causa dos genes, por causa dos pais, vê tudo nesse automatismo biológico. Então, tudo faz parte disso. É uma corrente muito radical. Tudo se explica através da biologia. Existe uma outra também, que é uma corrente sociológica. Essa corrente já é até muito antiga, desde os filósofos, né, socráticos, até os pré-socráticos, já diziam que o homem é produto do meio. O homem, assim, ele é um ser bom, mas ele é corrompido pela sociedade. Então a gente não vai passar por todas as escolas, porque senão a tarde de hoje não ia dar tempo, né? Mas a gente passa já para a doutrina espírita. A doutrina espírita já engloba esse homem, ele é um ser biológico, sim, porque ele passa pela genética. Ou não, porque às vezes a gente percebe, temos às vezes algumas surpresas genéticas, que a gente percebe, há alguns anos atrás, na Inglaterra, não sei se vocês viram, 2 gêmeos, um nasceu branco e o outro preto, da mesma célula. Lembra? Que para provar o quê? Que existe o gene, sim, mas existe algo além da genética, mais do que hereditariedade, mais do que esse automatismo biológico. Então a doutrina diz, existe sim, porque você passa, inclusive é um estudo muito grande. O próprio Jesus, para chegar aqui no nosso planeta, precisou ser um estudo da família de muito tempo, né? Para que pudesse ter aqueles genes adequados para que ele pudesse encarnar
Nunca se fala reencarnar. Jesus encarnou no planeta para que pudesse a sua encarnação ser feita aqui. Então, precisou dessa parte genética. E a doutrina espírita mostra que o homem também é um ser sociológico, porque ele faz parte de uma sociedade. Ele precisa de viver no meio de outras pessoas. Ninguém vive só. Ninguém. Mesmo aquele que fala, eu não preciso de ninguém, precisa. Precisa, porque você vai depender de muita gente que você nem sequer se dá conta. Para você abrir os olhos de manhã, né? Se fôssemos falar, você vai, abre os olhos, você vai escovar os dentes, alguém produziu aquela escova, a pasta de dente, alguém retirou o lixo da rua para que você pudesse transitar, né, com uma limpeza. Então, o homem precisa, então o homem engloba tudo isso. Mas a doutrina espírita, ela vai além. Ela não vê o homem naquele momento estático, né? Uma escola que não vê. Então, ela diz que o homem, ele vem antes e vem depois. Então, ele tem toda essa herança genética, não por acaso, né? Que reencarna naquela família, com aqueles genes, né? E sofre, sim, a influência do meio. Mas mesmo esse meio não deve corrompê-lo, porque ele é produto de si. Porque se ele for uma pessoa segura, se ele tiver essa herança espiritual, né, uma herança positiva, boa, ele não vai se deixar corromper pelo meio. Então, por isso que a escolha é sua, esse texto diz, né, diz desse momento que nós vivemos e que hoje, mais do que nunca, né, é esse momento que transcende a vida material. Hoje, muito poucas pessoas acreditam que a vida estanca aqui, né? A maioria hoje já é espiritualista, de uma forma ou de outra. Às vezes não crê como a doutrina espírita, mas acredita que existe algo além da morte, não é só a matéria, né? A maioria hoje dos encarnados. Então, por isso que temos o livre-arbítrio, por isso que Deus coloca essa confiança em nós. Ele fala, toma, vocês têm condição de escolher. Vocês têm essa capacidade, então ele nos dá essa oportunidade. Por isso que esse texto fala, a escolha é sua. Olha só como ele nos trata, como filhos adultos, amadurecidos. E o texto diz, em todas as situações da vida, todas, temos sempre 2 ou mais possibilidades para escolher. A gente estava falando de manhã, né? Desde a hora que a gente desperta, abre os olhos, nós temos duas formas de reagir ao despertador. O despertador toca, eu posso ou xingar, esbravejar, achar ruim, puxa vida, eu não acabei, eu queria dormir mais um pouquinho, já tem que levantar, mais um dia pela frente. Ou eu posso abrir os olhos e a hora que eu perceber que eu estou enxergando, que eu posso me levantar, colocar de pé, agradecer a Deus pela vida, pela oportunidade da vida, por mais um dia dessa experiência maravilhosa, abençoada que o Pai nos proporciona. Então, já abrindo os olhos, já tem essa escolha, esses 2 caminhos. E dependendo dessa escolha, da manhã, já vai prosseguindo o meu dia. Ele pode enveredar por um lado ou por outro. Experimenta amanhecer azedo. A gente fala azedo, né? Porque é azedo mesmo. Quando você abre os olhos, ai meu Deus, e o dia se arrasta. E as coisas acontecem mesmo. Aí é o, como é que chama? Aquela nuvenzinha escura persegue todo mundo, né? O hard haha, ó dia, ó meses, tudo acontece com a gente. Por quê? Porque a gente se predispôs a isso, né? Agora, Jesus também no seu evangelho, ele nos ensina uma coisa. A cada um segundo as suas obras. E o texto vai dizer, a cada um segundo as suas escolhas também. Porque dependendo da escolha, vai ser a nossa obra e vai ser o resultado que nós vamos ter em contrapartida. Porque a escolha é livre, mas o resultado, ele é compulsório. Aí não tem jeito, né? Não tem jeito. Isso se chama a nossa responsabilidade, né? Nós temos a oportunidade de escolher e a responsabilidade de arcar com essa escolha, né? Então, esse agradecer ou esse resmungar é o que vai determinar a nossa vida, né?
vai determinar como que nós vamos nos encaminhar durante mais esse dia na nossa existência. E nós vamos observando que existe uma dualidade universal. Como se fala em escolhas, o universo, ele tem essa dualidade, que é o equilíbrio do universo. Então, o texto diz o seguinte: esses horizontes se equilibram, essa dualidade se equilibra. Como que nós vamos relegar a sombra se eu não conheço a luz? Ou como eu vou preferir a luz se eu não conheço a sombra? Então, nós temos a oportunidade sempre de conhecer os dois lados e optar por eles. O bem e o mal, o bonito e o feio. Eu preciso sempre ter a consciência do que é, a noção do que é para fazer essa opção. Então, essa dualidade é o que dá o equilíbrio no universo. A dualidade é você poder seguir por um caminho ou por outro. Muitas vezes pelo caminho do meio, que é o mais adequado. Nesse equilíbrio universal, como os espíritos dizem, né? Então, quando eu não tenho referência, eu não posso avaliar o que é bom para mim ou não. Por isso que, às vezes, muitas vezes, quando necessitamos, veja bem, passamos por processo de dor. Porque que algumas oportunidades nós somente conseguimos amadurecer na dor, vendo aquilo que realmente nos comove, nos atinge. Muitas vezes o amor, aquela tranquilidade passa despercebido para nós e nós não saímos do lugar, não nos movemos. Enquanto que vem alguma situação um pouco mais difícil, severa, nos obriga a tomar determinadas atitudes, a fazer escolhas, e geralmente essas escolhas, nesses processos, são escolhas para melhor que nós fazemos, né? E amadurecemos nessa oportunidade. Então, a gente percebe que não existe determinismo. Não existe determinismo. Eu escolhi, eu estou assim porque escolhi porque daquela maneira. Sabe por quê? Na minha encarnação, no meu projeto reencarnatório, eu pedi assim, então tem que ser assim. Não tem que ser assim. Gente, muitas vezes já falamos aqui, né, nós já estudamos, que não tem que ser assim. As coisas são feitas por nós. E o texto diz bem claro, essas escolhas são nossas. Mesmo quando alguém nos ofende, o texto diz. Quando alguém nos ofende, a pessoa escolheu nos ofender, a nossa escolha pode ser revidar ou não. Ou mudar esse tom vibratório, essa sintonia. Eu posso, da mesma forma, retribuir essa ofensa, essa energia negativa, e o que acontece? Eu recebi, aí eu retorno. Percebe que fica essa corrente, e eu não saio dessa mesmice. Agora, quando eu mudo a minha vibração, quando eu mudo esse patamar, eu não revido da mesma forma, aí eu quebro essa sintonia, porque a corrente não se estabelece. Ele me mandou essa vibração, que veio de uma forma negativa por baixo, mas eu estabeleci um patamar vibratório acima, então não estabeleceu a conexão. Eu não estou na mesma sintonia. Então, a gente até brinca, fala, se não for por amor, que seja por interesse. Não é verdade? Seja por interesse da gente ficar bem, né? Mesmo porque essas mágoas, né, essas ofensas que a gente sempre recebe. Eu estava fazendo essa palestra segunda-feira, né? E teve uma moça que estava sentada e que, na hora das perguntas, ela estava dizendo que ela era uma fisioterapeuta e que atendia a classe A, que ela ia atender nas casas. E ela disse assim, eu vou numa casa onde o cachorro é mais bem conceituado do que eu. O meu tratamento é inferior ao do cachorro da casa. Ela disse isso com lágrimas nos olhos, chorando aqui na segunda-feira à noite. E ela falou assim, e eu não sei, e eu fico mesmo com raiva. E eu falei para ela, então, você está sintonizando na mesma faixa. Aí eu lembrei para ela do Evangelho de Jesus. Eu falei, Jesus diz que cada um dá o que tem. Exatamente, dá o que tem. É a tal história,
Lembra do despertar, a hora que toca o despertador? Em vez de agradecer a Deus, em vez de agradecer que tem um profissional, que tem condição de pagar, que está vindo em casa para ajudar numa reabilitação, ainda trata mal. Né? Então, você percebe que a escolha que é feita. Né? E a escolha que cada um responde pela escolha. A gente não sabe esse tratamento se vai surtir efeito ou não. Como vai ser? Poderia ser que a melhora poderia ser muito mais rápida e vai demorar mais, ou nem vem, como o próprio texto diz, né? Dependendo dessa escolha. Porque essa mágoa, se você não debela, se você não corta essa mágoa, ela vai num crescente. Porque as coisas vão evoluindo, os sentimentos vão evoluindo. Por que Jesus falava, reiterava e dizia em todas as ocasiões do amor? Porque quando a gente começa a amar, né, quando a gente começa no bem, nessa doação de amor, isso vai no crescente, a gente brinca, fala, é até bom nem experimentar, porque vicia, você vicia no bem. É uma sensação tão boa de estar tudo bem, esse bem-estar, que se torna um vício, você não quer mais deixar. Então é uma coisa maravilhosa, por isso que Jesus falava tanto do amor. E acontece também o contrário, né? Do outro lado, dessa dualidade que nós falamos. A raiva, né? Se transforma em rancor, se transforma em ódio. E quantas vezes não passa de uma vida para outra? Porque não é que desencarna e termina. E continua, e prossegue. Quem faz parte de um atendimento aos espíritos, né? Um trabalho assim espiritual, percebe que às vezes não é nem coisa dessa vida, coisas lá de trás que acontece, que passa de uma encarnação para outra e não consegue debelar essa raiva, esse rancor. E às vezes esses processos muito intensos, obsessivos, eles começam com uma coisa boba. Às vezes é um tratamento mau, é uma resposta amarga, Então começa nesse processo, isso vai num crescente tão grande e vai desenvolvendo de uma tal forma, né, que acaba fugindo do controle. Quando ele foge do controle e chega nesse processo imenso de ódio obsessivo, agora, para fazer o caminho inverso, é mais difícil do que foi feita a ida. Para chegar nesse ódio é fácil, mas para reverter esse processo é muito difícil. Então, vale ressaltar que as nossas atitudes produzirão efeitos como consequência. E esses efeitos são de nossa total responsabilidade, né? Os efeitos da consequência. Muitas vezes nós, vivendo numa consequência, às vezes um processo de dor, uma doença, enfim, algo, né? A gente fala, mas o que será que eu errei no passado? A gente procura um erro. Mas o erro na doutrina espírita não é aquela atitude que deve ser punida, não. O erro na doutrina espírita é aquela atitude que não deve ser repetida. Então, por algum processo que a gente passe, que possa ser um efeito lá de trás, esse processo é para ser revertido, é para que eu haja de uma outra forma, que eu compreenda a vida sob um outro prisma, de uma maneira diferente, de uma forma nova de viver. Haja de outra forma com esse aprendizado. Nunca perguntando por quê. Mas por que eu? Por que isso acontece comigo? Geralmente a gente fala isso. Mas por que isso acontece comigo? E a gente pergunta e a gente mesmo responde, né? Eu sei por quê. Acontece comigo porque o fulano... Sabe por que acontece? Acontece porque fulano fez isso, porque fez aquilo. Porque meu pai... porque minha mãe me deixou de castigo quando eu era pequena. Isso afetou a minha parte. Isso mexeu comigo. Me deu trauma, isso. Me deu um trauma porque minha mãe me deixou na parede pensando. Ou porque eu levei uma cintada do meu pai. Isso me deu um trauma. Então, por isso que eu sou assim. Não, eu sou assim porque meu professor... A gente, depois que cresce, eu sou assim, sabe por quê? Porque eu ia lá no centro, mas eu pedi tanto para os espíritos, eles não fizeram nada por mim. Então, toda vez que esse porquê, a resposta sair de mim, passar por volta de mim, não sou eu. Não é porque eu, é porque alguém,
porque um espírito, porque Deus quer assim, eu não vou achar resposta e não vou achar solução para isso. Então eu tenho que saber o que esse processo de aprendizado está me dizendo. Nesse processo doloroso, que quantas vezes porventura nós passamos, né? Porventura é boa, né? Porventura todos passamos, né? Em algum momento da nossa vida, né? O que ele quer me dizer? Então tem sempre que passar por mim essa pergunta. O que a vida está me mostrando? Qual é o ensinamento que eu preciso tirar desse processo, né? E isso para nós e para as crianças também, porque aquelas crianças que estão ao nosso lado são de nossa inteira responsabilidade. Às vezes a gente vê aqueles pequenininhos. Quando a gente fala em pequeno, eu acho muito interessante, porque a doutrina espírita, quando a gente diz criança, lembra de criança espiritual. Porque às vezes nós temos adultos de 5 a 10 anos, né? Adultos, e nós temos crianças de 40, 50, 60, né? Essas crianças espirituais, né? Então, quantas vezes o pai coloca essas crianças no nosso caminho, na nossa vida, confiando em nós, para que nós possamos, né, nas nossas escolhas, ajudá-los da melhor forma possível. Então, às vezes, são crianças adultas. A gente fala, puxa vida, mas não entra. Eu faço, mas eu não consigo. E realmente não consegue. Tem situações que, às vezes, a gente não consegue sequer conversar com o outro que está do nosso lado. Agora, nós estamos até conversando com a Maria Helena aqui, antes de começar a reunião. A gente está lendo um livro que é maravilhoso, chama Um Terço da Vida. Né? Até a Maria Helena vai ler, depois a Maria Helena, se alguém quiser, pede para a Maria Helena, entra na fila, é a nossa biblioteca, a gente vai fazer. A Leninha lê, passa para a Maria Helena, depois passa para a Simone e se inscreve. Um Terço da Vida. E aí o autor vai mostrando o que se faz durante o sono físico. Porque essa parte a gente dorme, né? A gente dorme. E o que acontece durante o sono físico? Então a gente está falando, esses que estão ao nosso lado e que nós não conseguimos aqui na vigília, encarnados, tete a tete, conversar, às vezes se entender, interagir com eles, é a prece. Especialmente ao se deitar. No momento que nós vamos adormecer, fazendo uma prece, pedindo para que Deus, para que Nossa Senhora, Jesus, alivie o nosso coração, que tire aquele sentimento, né? É impossível, eu sempre brinco, que ninguém é de plástico, as coisas nos afetam. É impossível nós não nos magoarmos com alguma coisa, é impossível, nós somos humanos, nós estamos num estágio ainda de aprendizado, de evolução, para que eles possam nos ajudar, nos auxiliar, tirar essa mágoa do nosso coração, porque isso não faz mal para aquele que eu estou sentindo, faz mal para mim. Eu falei, isso é egoísmo, é meu mesmo, eu quero ficar bem, né? Porque o outro, às vezes, nem está sabendo, às vezes fez aquela malcriação, às vezes causou esse mal para mim e nem sabe, e eu estou sofrendo, eu estou me envenenando com aquilo. Então, a gente pedir através da oração. A oração, ela tem uma potencialidade tão grande, uma energia positiva, maravilhosa, curadora. Ela restabelece laços afetivos, compreensão. Às vezes, grandes litígios encarnados, na espiritualidade, eles são solvidos, porque os olhos são outros. Mesmo nós, encarnados aqui, durante o sono físico, a nossa visão é outra. Agora eu falo que o texto, né, ele é uma poesia só. Então diz que tudo na vida é sujeito à lei de causa e efeito, as nossas escolhas, né? Para uma causa positiva, um efeito positivo. E uma atitude infeliz é um resultado correspondente. Agora, se você olha o que eles dizem, bem-humorado, presta atenção, é o ideal, bem-humorado, alegre, radiante, né? Mas encontra o mau humor. Você pode ou sintonizar nessa faixa ou não. Você pode continuar na sua faixa vibratória, sim. A gente tem um dito popular, né, que diz assim, diz-me com quem andas
te direi quem és. Na doutrina espírita a gente diz assim, diz-me o que pensas, diz-me quem és, né? Quem és, que eu te direi com quem andas, quem te acompanha, né? Aquilo que nós somos é a nossa companhia, né? São aqueles espíritos que estão à nossa volta. Por isso o bem-estar, ou às vezes aquela dificuldade de aproximação que nós temos das pessoas. Porque a pessoa não é a pessoa só, é a pessoa e o seu acompanhamento, o seu envolvimento, né? Aqueles espíritos que estão ao seu lado. Jesus sempre nos disse que a semeadura é livre, mas que a colheita é obrigatória. A colheita sempre é obrigatória, né? Pois bem, nós estamos semeando e colhendo o tempo todo. Não é? A gente fala assim, é no dia a dia isso. Se plantamos semente de flores, colheremos flores. Mas se plantarmos espinheiros, colheremos espinhos também. Agora a gente tem a mania de dizer karma, né? Karma numa coisa pesada, uma coisa assim negativa. Não. Karma em sânscrito é ação. Ação positiva ou negativa, que ela pode ser, né? Então eu falo, não, eu passo por esse processo porque meu karma é esse, meu karma é muito pesado. Não tem karma. Ah, Deus não me perdoou. Será que Deus perdoa? A gente pergunta. Primeiro, a gente tem que fazer a pergunta. Se Deus perdoa, ficou no ar a pergunta, uma interrogação. Para perdoar, eu preciso me magoar. Será que Deus se magoa conosco? Para perdoar, eu preciso desculpar. Olha, o desculpar, a palavra já diz, a Maria Helena que gosta de significado, de explicar. Desculpar, o prefixo des é tirar. Quer dizer, que não tem, é uma negação, anula. Desculpar é tirar a culpa. Então, Deus só não desculparia se Ele nos culpasse. Ele nos culpa. A maior prova de que Ele não nos culpa e que Ele nos ama é a reencarnação. É nós estarmos aqui. Então, Ele nos ama. Então, Deus não desculpa. Então, o karma não tem razão de ser. Dizer, esse é meu karma. Não existe karma. Existe amor na lei de Deus. Existe amor e existe essas ações equivocadas que cometemos, que cada um de nós comete, né? Existe sim uma outra forma de ver. Enquanto fala a escolha é sua, o título, eu acho que a gente podia substituir a escolha por as escolhas, porque estamos escolhendo o tempo todo, de encarnação a encarnação. O que, porventura, nos equivocamos em uma, procuramos sempre nos melhorar na outra, né? Então, nós somos sempre livres para escolher, mas temos que receber o que escolhemos, com certeza, né? Então, aqueles atos praticados, hoje a gente fala muito, estava até falando, né, com a Clélia, né? Às vezes, a gente se desanima. Não pode desanimar. Olha o que o texto diz. O texto vem, às vezes, para puxar nossa orelha nesses momentos difíceis. Aqueles atos praticados no anonimato, na surdina, que aparentemente ficam impunes, um dia, ainda que seja numa existência futura, eles aparecerão e reclamarão colheita. Todos os atos. Nada fica impune diante da lei de Deus. Também os atos de tolerância, de bondade, benevolência, que parece que não dá resultado, que não floresce nesse momento, e algum dia florescerão. Então, como a gente vê que nada fica impune diante da lei de Deus, a gente sempre tem aquela comparação da lei de Deus e da lei dos homens, né? A lei dos homens, ela é tão sujeita à mudança que ela precisa estar sempre revendo Constituição, mudando lei, adicionando leis novas que a sociedade exige, né, pelo progresso, pela evolução que nós temos. São leis mais atuais, ou são revistas que já não tem mais, não se pode matar com espada, hoje não se mata mais. Enfim, do homem tem que ser revista, mas a de Deus é imutável. É a lei do amor, é uma lei de equilíbrio, é a lei da consciência. Então, essa lei, ninguém foge dela. Não existe um que fique impune. Nem daquele mal que foi feito
e nem que receba as benesses do bem que foi realizado também, né? Então, essa é a lei divina, a lei do Pai e de amor. Então, o texto continua assim. É só deixar nas mãos do jardineiro divino, a quem chamamos de Deus. Se a gente fala, mas é tanta gente ruim, deixa nas mãos de Deus. A lei dele é precisa. E se ele permite que ainda aconteçam esses processos conosco, entre nós, é porque nós temos necessidade de amadurecimento. Nós precisamos compreender, olhar o mundo de uma outra forma, auxiliando nós que temos compreensão, nós que já temos assim esse acesso. A gente não pode dizer privilégio, porque ninguém é privilegiado na lei de Deus, somos todos iguais. Mas nós que já temos essa maravilha dessa doutrina à nossa disposição, de compreensão, nós somos obrigados a ajudar na nossa sociedade atual. Nós estamos passando na transição da Terra. A transição não vai ser no futuro. Nós todos estamos passando. E nós todos assinamos lá em cima, viu? Todos nós nos comprometemos. E nos comprometemos pelo nosso conhecimento a ajudar aqueles que estão do nosso lado, nesse processo de transição. Então, nós escolhemos isso antes de estar aqui. A escolha foi nossa, né? Então, deixa nas mãos do jardineiro divino. Deus, como Pai de todos, Pai de Jesus. Jesus continua no leme do nosso planeta. Continua cuidando da Terra. De tempos em tempos, né, os espíritos nos dizem que há uma reunião nos espaços siderais com Jesus e todas essas posteridades de altíssima hierarquia para conduzir os rumos do planeta. Olha a necessidade, olha o carinho que tem conosco. A Terra não está à deriva, ela está sob a égide de Jesus. E eles nos recomendam que deixemos nas mãos de Deus. E Jesus é ministro de Deus, né? Então, Deus que nos criou, que nos deu toda essa infraestrutura para a nossa evolução, então, estamos no caminho certo. A hora seguinte será o reflexo da hora atual. Sempre colocando isso em mente, para nós mesmos. O dia de amanhã trará os resultados do dia de hoje, né? As existências futuras lhe devolverão a herança que você lhe entrega hoje, na existência atual. Então, olha, nós estamos... A nossa escolha, o nosso plantio está sendo feito diariamente, dioturnamente, porque nós não trabalhamos somente durante o dia, como nós falamos à noite também. À noite também, o que a gente escolhe durante o nosso sono físico? Dependendo com as nossas intenções. A gente escolhe nos instruir, escolhe trabalhar, escolhe ajudar durante o sono físico, ou escolhe vagabundar, ou escolhe, né? Depende das nossas escolhas, né? É a herança que nós temos. Então, saber que nós somos herdeiros de nós. Herdamos, eu não herdo do pai, da mãe, do espírito. Não, de mim mesmo. Cada um é herdeiro de si e responde por si. Então, isso quer dizer que somos protagonistas. Protagonistas, ou seja, os atores principais da nossa vida. Deus nos auxilia através da espiritualidade, desses amigos que tanto fazem por nós, fazem o que podem e às vezes até vão buscar aquilo que até eles acham que não podem, vão buscar forças para nos ajudar, nos auxiliar. Nos auxilia através da espiritualidade, dos espíritos e através daqueles encarnados que estão ao nosso lado também. Porque no momento de dor, de tristeza, sempre aparece alguém. Às vezes não é numa casa espírita, às vezes é um vizinho, às vezes é um encontro, um amigo antigo que eu não vi, uma mensagem no celular, um telefonema, nos dando força, nos dando ânimo. Muitas vezes os encarnados mesmo nos auxiliam, através do Pai que nos envia essa força para que a gente possa fazer sempre a escolha certa, ter sempre a força de escolher, a vontade, a determinação de fazer a melhor escolha. É assim que vamos construindo a nossa felicidade ou a nossa desdita, de acordo com a nossa livre escolha, que Deus nos outorga.
E que Jesus nos abençoe, queridos, a Nossa Senhora, nossa mãe de amor, né? Que cada vez que fazemos uma escolha, né? Ela nos abraça, que a gente fala que essa mãe amorosa que nos abraça, né? Que nos cobre com esse seu manto de amor e de caridade, que ela possa estar sempre conosco na nossa vida e que assim ela sempre está e que nós possamos estar com ela, recebendo essas vibrações dela e do seu Filho Jesus. Que Jesus nos abençoe. Muito bom. Chegou a hora da participação de vocês, né? Que hoje aconteceu uma coisa comigo e nada nunca por acaso, né? O tema foi assim, eu não sabia qual era o tema, foi porque eu estava conversando assim, mas não era uma conversa agradável com uma pessoa amada, né, querida. E a gente desligou o telefone um pouco ruim e depois eu recebi uma ligação em que de uma outra pessoa numa situação, enfim. E eu, assim, quem me conhece sabe, por exemplo, que eu sou uma pessoa que eu não falo palavrão, eu não, né? E a pessoa falou um palavrão para mim, aquilo mexeu, me machucou, né? Me agrediu, tudo. Mas eu fiz uma coisa porque eu fiquei pensando assim, né? Nossa, passar por uma situação assim, né? Qual foi a escolha? Justamente isso, né? O que eu fiz? Por que, né? Mas eu resolvi não reagir. Eu falei, tá bom, bom dia, até logo. E desliguei, né? E fiz uma oração e comecei a mentalizar coisas positivas para essa pessoa. Então, ouvir você falar isso me deu essa, sabe, sem, né? Eu não revidei. Eu acho que essa é a escolha, né? Quer dizer, eu estava numa vibração que não era boa, isso gerou talvez uma nova vibração ainda também que não era boa, mas aí eu resolvi quebrar, né? E não sei, eu acho que sim, né? Sim e não. Passou no teste, Será? exatamente. Passou no teste. Uma sensação de vitória. Muito bom. Muito bom. Muito E a bom, gente se surpreende com a gente também, né? A gente fica feliz com a gente, com a nossa atitude, né? Porque a gente, como diz como é que chama o Dr. Franklin, né? Que é psiquiatra. O Dr. Franklin diz que a gente ainda tem o restinho do cérebro reptilíneo, né? Da animalidade. Nós ainda temos, né? No nosso estágio evolutivo. Então é tal história, se alguém agride, é um instinto você revidar, porque a gente já traz isso lá de bilhões de anos atrás, da nossa criação. Então a nossa reação, quando a gente já começa a não reagir, que nem você, já é um progresso muito grande. Só de não responder, não é nem uma agressão física, uma agressão verbal, moral, né? Já é uma vitória muito grande, é um progresso. Parabéns, Cris. Não, verdade. Ainda mandar. Nossa, melhor ainda. Imagina como a pessoa se sente, né? Porque ela fica remoendo, fazendo mal para ela. Com certeza. Muito bem, alguém mais? Alguma pergunta, alguma colocação? Não, ninguém mais? Você que sempre fala? Não? Não, todo mundo quieto. Então, boa tarde. Você quer falar? Não, a hora que você falou que aquela sua... Ontem, a pessoa disse que o cachorro era melhor tratado que ela. Se fosse na minha casa, ela seria bem tratada, porque meu cachorro é muito bem tratado. Meu cachorro é excelentemente bem tratado. Ela seria bem tratada também, com certeza, né? Então, boa tarde. Então, fiquem com Deus, queridos. Muito bom, né? É sempre muito agradável, né? Uma conversa nesse nível, né? Com tanto ensinamento, né? Tanta descontração também, né? Que a escolha é nossa, né? Ser feliz, fazer a coisa certa, né? Descontraída, né? Como a Cris colocou, né? Tem que ser bastante... A gente tem que viver bem, né? A vida é um presente, então vamos aproveitar a nossa vida, né?
como um presente que Deus nos oferece, né? Então vamos, nesse momento, agradecendo essa oportunidade de aqui estarmos, né? Tantas coisas boas que nós escutamos, tantos ensinamentos, né? Através desses nossos amigos da espiritualidade que nos trazem essas páginas tão importantes, né? Interpretação, assim, muito feliz da Leda sobre esse tema, né? Então vamos agradecendo por tudo isso, e que isso possa nos servir também como um alicerce para as nossas ações, no nosso dia a dia, na nossa família, nos nossos amigos, no nosso trabalho. No centro espírita, é desnecessário dizer, né? Teremos que ser assim sempre. Então vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, todos. E vamos vibrando, ou seja, vamos pensar com muito amor, né? Já que nós estamos escolhendo esse caminho da caridade e do amor, vamos pensar com muito amor, envolver com amor todas aquelas criaturas que nesse momento se encontram necessitadas de uma palavra amiga, que se encontram na dúvida da escolha do seu caminho, que os seus anjos de guarda, que a espiritualidade superior, através dos nossos pensamentos de amor, possa envolvê-los com muito carinho, com muita paz. Vamos também pensar com muito amor nos nossos lares, nos nossos familiares, amigos, vizinhos, para que ali possa reinar a tranquilidade, a harmonia, que esses momentos de felicidade que nós possamos desfrutar no planeta em que nós estamos, possa fazer parte dessa nossa convivência. Vamos vibrando também, pensando com amor, nessa nossa casa do caminho, nesse nosso local de paz, de harmonia, que nos abriga, assim, que nos recebe de braços abertos, esse templo de portas abertas. Vamos envolvê-lo com amor, com muito amor, para que possa prosperar, para que possa cada vez mais ser a luz daquelas pessoas que necessitam, daquelas pessoas que vêm em busca do auxílio, do consolo, que vêm em busca da solução dos seus problemas espirituais, psíquicos e por que não dizer materiais também. Que essa casa do caminho possa ser muito abençoada. E assim, queridos companheiros, queridos irmãos, nós vamos mais uma vez agradecendo Deus, nosso Pai, o Criador, agradecendo a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, por tantos ensinamentos, tantos exemplos, né? Aquela ser mais perfeito que o Criador nos ofereceu para ser nosso guia e modelo. Agradecendo aos guias, nossos mentores, aos guias protetores, aos guias desta casa. E que essa semana possa ser uma semana de muita luz. E que nós possamos fazer a escolha certa nas nossas atitudes e nas nossas ações. Graças a Deus. Agora nós vamos aguardando, né, os passos.